De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador, 2h27 desta tarde de quinta. A temperatura no momento em Pinheiro, São Paulo, é de 22 graus, a mínima prevista para hoje é de 19. A formação de nuvens, porém, não chove. As informações são sempre da Clima Tempo. Vocês sabem a minha vontade de cada vez mais difundir aquilo que é social, aquilo que realmente agrega no bem-estar dos seres humanos e daquilo que inclui. E agora minha convidada, que é ativista e fundadora do Preta Brasileira, a Leia Abadia, ela vai conversar conosco sobre o papel da mulher preta na sociedade e em especial também sobre empreendedorismo. Boa tarde, Leia Abadia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade de trazer as mulheres pretas aqui para ter voz. Com certeza. Deixa eu só fazer um raio-x aqui rapidinho para vocês conhecerem um pouco da Leia Abadia. Ela é fundadora do Preta Brasileira, que é um salão de beleza com foco no bem-estar da mulher negra e afrodescendente. Ela também é especialista na saúde dos cabelos crespos e cacheados. Fornece matéria-prima para suplementos de salão de beleza para todo o Brasil, cursos de formação para transistas, workshops e também treinamento para empreendedores da área da beleza e promove ações com foco sociocultural, promovendo encontros e rodas de conversa com temas variados a fim de fomentar a cultura e equidade social. Sócia do Preta Brasileira Cultural, que promove também ações de representatividade e é integrante do Fórum das Mulheres Negras de São Paulo, ativista nas lutas de igualdade racial. Nossa, quanta coisa boa, né? Vamos começar falando como que surgiu, então, o Preta Brasileira, né? Então, o Preta Brasileira, ele surge de uma necessidade de cura minha, em específico, de ser uma mulher, vamos colocar aí, para dar um norte nessa história, eu sou pedagoga. Sim. Sou profissional de marketing. Então, no período que eu estava dentro dessa realidade, eu circulava em lugares que eu queria estar muito bem, eu queria estar bonita esteticamente. Sim. E quando eu ia buscar uma escova, um tratamento, um procedimento, eu sempre encontrava dificuldade. E aí isso começou a me deixar desconfortável. Eu trabalhava em um banco grande, um banco que trabalhava com contas jurídicas. E nesse processo eu comecei a ver e cuidar de alguns salões de beleza. E aí eu falei assim, por que não um salão de beleza para mulheres negras? Sim. Finalizando o meu processo aliás, a minha formação em marketing, eu decidi fazer uma viagem para fora do Brasil. E eu carreguei a minha questão de ser uma mulher negra na mala, né? Que ótimo. E aí eu cheguei lá e falei assim, aonde que eu vou arrumar o meu cabelo? Então, durante o período que eu estava aqui no Brasil, eu flertei com essa ideia, mas ela se concretiza fora do Brasil. Então, eu comecei a minha história acadêmica de formação internacional em Auckland, na Nova Zelândia, passei pela Austrália e passei pela Inglaterra. E lá eu fui acolhida por um salão de beleza afro. E aí eu falei assim, desse tipo não tem no Brasil. As mulheres americanas negras, elas têm mais essa facilidade do que aqui no Brasil. E você já era visionária, porque há 10 anos atrás você tem essa ideia de criar um salão focado em mulher negra ou preta, que eu até perguntei para você, o correto é falar negra ou preta? Eu gostaria que até você explicasse para o telespectador na 2. Então, e aí eu vou complementar essa história aí para você. O negra, ele é uma palavra que aqui para nossa cultura sempre foi muito bem aceita, tá? Quando a gente fala a respeito de preta, aí a gente está utilizando uma palavra que é global, que é mundial. Então, quando a gente faz a tradução do preta, né, para o black, né, black Brazilian, black woman, você encontra o preto, né, o preto a preta. Quando você fala sobre negra, aí em algumas culturas isso fica desconfortável. Aqui dentro do Brasil, nós como comunidade negra, nós entendemos que os dois fazem parte do nosso dialeto, né, da nossa forma de se comunicar. Então não é uma questão, tá? E o meu preta, ele veio porque assim, eu saí do Brasil falando negra. Sim. Eu saí porque essa é o que a gente aprende primeiro, né? Que o negra ele é um pouco mais acolhedor.
E quando eu fiquei fora, as pessoas estranhavam muito de ver uma mulher preta de pele retinta, como a minha, viajando, porque isso não era comum. E aí as pessoas sempre me associavam ou a uma americana, ou uma africana do sul da África, nunca uma brasileira. O tipo da brasileira que viaja, que circula aí pelo mundo é outro. Sim. Então, quando eu falava, I am a black Brazilian, as pessoas falavam, nossa, what? A black Brazilian woman? E aí eu comecei a entender que esse preta podia vir para o Brasil. Então, em 2010, hoje 14 anos, 10 anos que a empresa está aberta, nós começamos a movimentar a empresa já um pouco antes, né? Como uma mulher preta, raiz, né? Base da pirâmide, a gente não tinha aquele capital grande para investir, né? Mesmo tendo aí essa condição de ter estudado fora, não estamos falando de uma pessoa milionária, tá? Não, que é isso que eu ia falar para você, porque do jeito que você está contando, Léa, fica parecendo não, do jeito que você está contando, você foge à exceção. Mas na realidade você foge à exceção no sentido de ter uma formação, né, de ser uma mulher bem articulada, porque nós infelizmente sabemos que a maioria da população negra do nosso país está justamente em comunidades, em periferias, são pessoas que não têm um olhar do serviço público, isso mesmo. Né? Infelizmente a gente sabe disso, eu sei porque eu sempre, desde moleque, trabalhei com comunidades, com eventos focados em crianças em situação de vulnerabilidade, adolescentes, então eu sei daquilo que eu estou falando, então eu entendo a sua dor e a mulher vencedora que você é, porque você já é vencedora, você saiu daquela curva que não é aqui a realidade de nem 80% da população negra do nosso país. E eu agradeço aos meus pais. Eu sou filha de metalúrgico e uma mulher autônoma que vende produtos. Vendia todo tipo de produto possível e imaginável. Então, é realmente a família típica brasileira, né? E com recorte de raça também. Então, quando você vai falar a respeito de famílias pretas, você vai encontrar muito dentro dessa condição. Só que eles eram muito focados em dar uma condição de educação para nós. Sim. Então, isso é uma exceção, tá? Para a comunidade negra, para mulheres pretas principalmente, fazer 18 anos e ter a condição de fazer... Na minha época era o FUVEST, né? Mas eu não passei na FUVEST, fui para uma faculdade particular. Mas mesmo assim, é uma condição que fez uma mudança de vida, né? E dentro desse espaço acadêmico, que foi plantada essa semente da vontade de ir para fora para estudar, de procurar uma empresa melhor para trabalhar. Então, com 18 anos, eu já estava inserida em um banco. Bacana. Então, isso é diferencial. Pode falar o banco, sim, viu? Pode. Já trabalhava para o Banco Bradesco. É um banco que tem um projeto, pelo menos na minha época, era de carreira fechada. Então, a contratação era em massa, né? Então, eles contratavam 120 profissionais a partir dos 18 com formação acadêmica ou cursando universidade. Então, foi assim que eu entrei. Um primo entrou antes, me ligou, tá pegando praticamente isso. E aí a gente começa a transitar por espaços diferenciados. Sim. Depois tratar de carteira de pessoas, e aí conforme você vai crescendo, e é um banco de carreira fechada, eu fui para a parte de assistência de gerência, então você vai subindo e você precisa receber educações complementares, tá? Então dentro do próprio banco, educação financeira, etiqueta, oratória. Então, isso foi um diferencial muito grande, ser inserida dentro de uma empresa que tem como objetivo esse crescimento. Esse crescimento e também ter entrado para a faculdade. E também você tinha essa vontade. Sempre. Porque tem muitas pessoas que têm oportunidade e não abraçam. Né? Eu acho que isso é importante a gente também dizer. Né? A gente não tem muitos exemplos através da mídia de pessoas como você, que são bem-sucedidas. Né? Pouquíssimas empresas, inclusive de comunicação, abrem espaço. E quando abre, é para dizer que são maravilhosas. Que estão, né? É a cota, né, que a gente fala. A tal da cota. Né? Que, mesmo sendo pela cota, também vale a pena. Eu penso sempre, assim. Eu também. Eu penso assim. Super a favor da cota. Mas eu acho que é importante a gente dizer, depois desse processo todo, desse seu crescimento dentro da instituição financeira, quando que teve aquele start de você falar, agora é hora de eu empreender? Eu posso voar. Mais do que tudo isso daqui que foi bárbaro, que deu essa base, mas eu posso crescer. Foi
eu recebi 800 contas Tá. de empresas, né? Sim. CNPJ. Você E cuidava aí, de 800. Isso, né? Não sozinha, tinha o gerente geral, eu estava como assistência da gerência, e isso começou a me deslumbrar. E eu lembro muito bem quando eu entrei dentro da empresa Carrefour, Sim. para abrir contas para os profissionais do Carrefour. Tá. E depois entrei dentro de uma empresa pequena, era uma empresa de calçados femininos. Sim. Então eu falei assim, tá bom, não dá para ser um Carrefour de cara, mas dá para Dá pra para ter crescer. uma empresa muito estável, porque o que Sim. você começa, como qualquer ser humano, você começa a comparar o seu próprio salário com o que a dona tira de prolabore, você vê o quanto que ela paga para um gerente. Então você começa a perceber assim, puxa, mesmo uma empresa pequena, né, localizada dentro de um bairro, é possível você ter uma vida bacana financeira. Sim. Então começa desse processo aí o Preta Brasileira. Fora, eu falei assim, eu vi um salão que não existia aqui dentro do Brasil. Então eu Tá. falei assim, é uma novidade, Sim. né? Uma novidade para trazer, principalmente dentro das periferias. Quando a gente encontrava aqui nas galerias, Sim. no centro de São Paulo. Isso mesmo, no Centro Velho. Isso, no centro antigo. E aí, quando eu pensei que eu voltei para o Brasil, eu falei assim, eu já venho no rumo, né? Vou empreender porque eu tenho essa bagagem que o próprio banco me deu de ver mulheres, homens serem bem-sucedidos dentro de pequenas e médias empresas. Então, você não precisava sempre ter como empresa de sucesso, porque quando você entra dentro de um hipermercado, você fala assim, que sucesso! Sim. Né? Aquela bateria de 20 caixas, aqueles corredores repletos, repositores, espaços... Só que aí, quando você entra dentro de uma empresa menor, você vê também sucesso. E foi isso. Quando o meu olho brilhou para uma empresa pequena. E aí eu falei assim, não, eu tenho condição. E aí eu abri com um espelho, uma cadeira e falei assim, Deus vai prover nessa E vida. proveu, não é? E proveu. Então foi um arriscar, Sim. né? E depois tem o preconceito social, porque Sim. assim, as pessoas falavam assim, você é pedagoga, você é profissional de marketing, você viajou, você agora é bilíngue, voltei com os meus certificados em cursos, viu? Porque eu terminei todos. E agora, você vai ser cabeleireira? E aí eu tive que passar por esse processo, porque você não consegue abrir uma empresa só contratando. Sem dúvida. Você precisa pôr a mão na massa. E aí eu me capacitei como profissional de beleza, tive condição de me capacitar também com o Beauty Copacabana Palace, Top. fora do Brasil. E voltei para o Brasil com umas técnicas diferenciadas, com um olhar diferente para o cabelo crespo, com um cuidado maior, e tem dado muito certo. Muito certo. As minhas clientes, elas são, assim, muito fiéis. Sim. E eu consigo ver ao longo dos anos o quanto que você insistir nesse processo de realmente cuidar do cabelo crespo, dar para a mulher a possibilidade dela utilizar o cabelo dela o mais natural possível. Porque hoje a gente vai falar, nós somos brasileiros, nós não gostamos de tudo natural. A gente quer um pouco de cosmético, Sim. a gente quer uma mudança, a gente quer uma beleza. Mas como que eu faço para não descaracterizar Sim. o original daquela mulher? E essa é a proposta central do Preta Brasileira. É sobre aplique? Pode pôr aplique. Vai pôr uma lace? Vai pôr uma lace. Vai fazer uma maquiagem? Mas nada daquilo que tira a nossa essência, né? Que tira a nossa africanidade. Então, dá para ter um cabelo que é muito próximo do que é seu. Dá para fazer uma maquiagem sem tentar afinar os seus traços. Dá para tratar a estética partindo do princípio de uma pele com mais melanina, com mais ressecamento, né? Fazer propostas para a própria indústria dos cosméticos. O que eu posso usar de ativo aqui que entra realmente nessa pele e vai fazer diferença, que entra nesse cabelo e vai fazer diferença, né? E essa é a proposta que a gente vem trazendo aí ao longo desses anos. Que bacana. E você tem um salão com sócias, não é isso? Tenho, porque meus pais foram 4 mulheres que eles colocaram no mundo. E Que aí bacana. todas transicionaram as carreiras para poder adentrar ao Preta Brasileira. E nós sempre fomos muito unidas, viu? A gente sempre teve essa condição assim de ter um bom relacionamento. Que bom. Então, a primeira que entrou foi a caçula. Ela é artista plástica. Hoje o Preta Brasileira também tem um espaço chamado Preta Brasileira Cultural, que é por conta dela. Onde você é ativista mesmo. Isso, onde todas nós somos. Tá. E a sua, ela traz essa visão da arte da mulher preta, né, para dentro desse aspecto de estética. Então, Preta Brasileira explora esse conhecimento de uma das sócias. A irmã mais velha é engenheira de formação, entrou em 2017, saiu da empresa que ela estava trabalhando, pensou e aí pegou e investiu na gente, e deu super certo. E nós temos uma irmã formada em RH, MBA de RH, e ela que cuida de todo o nosso quadro funcionário.
Ai, que delícia, vem cá, diretor, como eu gosto de receber. Vem cá, diretor, eu adoro receber mulher com talento, entendeu? Com base, né? E tem tanta gente que fica mostrando a bunda e o peito achando que isso é talento, né? Talento é aquilo que você faz de melhor para sua vida, não vendendo um pedaço de carne do seu corpo, né? Eu acho que a gente tem que cortar isso. E a educação é o caminho para tudo isso. Quando você vê uma empresa pegar e investir na melhoria, na qualidade daquele funcionário, quando ele tem visão, isso é ser empreendedor, é ter uma visão de fênix, né? Aproveitar aquela chance e transformar, girar o botão e contra todo aquele sistema que de verdade está dizendo não vai dar certo, não sei o quê. Pelo contrário, está aí. A grande prova que é possível sim. Né? E eu acho que isso que a gente tem que enaltecer para você que está do outro lado. Você tem que ter orgulho da mulher negra que você é, ou preta, como você queira que a gente chame. Mas o que é importante é que você tenha orgulho do seu cabelo, da sua pele, da pessoa que você é, da mulher digna, do homem digno que você é e que você pode continuar sendo. Né? Tudo depende sempre de você. Não adianta você achar que o seu vizinho, branco ou negro, também vai te ajudar. Você tem que se ajudar. Eu acho que isso é importante. Eu acho que esses dias eu falei muito a respeito de autoestima e motivação. O que é mais importante, né? Você ir lá e motivar a pessoa, ou você trabalhar a autoestima dela. Sem dúvida. Né? E como a gente não está nunca sempre um com o outro, né? Então o que você pode fazer é trabalhar a autoestima do outro. Né? Mostrar para ele que ele também pode. Porque a motivação vai ser uma coisa que você vai ter que buscar dentro de você. Então, nem tudo são flores, né? Quando eu faço esse resumão, fica parecendo, né, que é tudo muito maravilhoso. Mas nós estamos aí, no mundo, né? Estamos recente vindo aí de um pós-pandemia. Nós já chegamos a ter 3 unidades com mais de 40 funcionários. Hoje nós somos bem menores, nós somos 2 unidades com um núcleo de beleza. Então passa já o endereço das unidades. Isso, dentro da Escola da Beleza. Olha, se você quer entrar em contato com o Preta Brasileira, se você é da Zona Leste de São Paulo, é a Avenida Arquiteto, Vila Nova Tigas, 294, Jardim Sapopemba, Teotônio e Vilela. Maravilha. Se você estiver pro centro, sabe o Shopping Light? Isso, aquele shopping ali de frente com o Teatro Municipal, nós estamos no piso 3, Preta Brasileira e Preta Brasileira Cultural. Lá dentro você vai encontrar os serviços de beleza afro, junto com roda de conversa, exposição de arte, oficinas de turbante, oficinas de beleza. Tudo isso você encontra dentro do Preta Brasileira Cultural. E junto com o Grupo Y Brasil, nós temos uma parceria na Escola de Modelos, o núcleo da Beauty Class, onde nós oferecemos as oficinas de penteado, maquiagem e marketing pessoal. Top, que é importantíssimo. Super importante. Então, nesse processo nosso aí, como mulheres negras, a gente começou a entender que a mulher negra, para circular, ela precisa de uma informação de preta para preta. Isso mesmo. Né? A gente precisa de preta para preta. Então, quando a gente está dentro da escola, a gente vê muitas meninas pretas que são lindíssimas, belíssimas. E aí eu falei assim, não vamos ensinar só cabelo e maquiagem. Isso mesmo. Vamos ensinar marketing pessoal, porque elas precisam saber entrar e sair dentro das agências, fechar contratos milionários, e esse é a nossa proposta. É isso mesmo, porque todo mundo tem a possibilidade de ser próspero. Basta a gente se capacitar. Quando a gente se capacita, todos nós estamos... Porque Deus deu para mim, para a Leia, para você, todas as ferramentas. Sim. Alguns, talvez, por conta de questões culturais, tem talvez um déficit, mas a gente corre atrás, né? Tem empresas, tem pessoas que acreditam, não é à toa que você tem esse projeto também, né? Que é o Pretas, né? Aqui, Pretas Brasileira Cultural, Isso. que trabalha justamente essa questão da autoestima da mulher, de elas resignificar uma série de coisas para ela ser próspera, para ela ser feliz do jeito que ela é. Antigamente, Leia, a indústria até dos brinquedos não pensava numa boneca negra. Hoje a gente vê numa loja de shopping até 10 estrelas, a gente vê a boneca negra ali. Eu acho que isso já vai mudando. Hoje, mesmo por conta que a gente comentou da cota, existem programas de televisão que tem mulheres negras, novelas que já tem, que não fica mais na cozinha, no serviço, né, de motorista, de copeira, de qualquer coisa assim. A gente vê o cinema investindo também em famílias negras. Isso é necessário. A gente vê âncoras de jornal do horário nobre também negras, mesmo que seja talvez até por uma cota da empresa. Mas tem. Exato. Eu acho que isso que importa. Eu vou por esse caminho. Depois a gente discute os bastidores, né? Mas tem que ter, porque se faz necessário, né? A gente vê professoras, eu comentei na estreia do nosso programa em rede nacional, que é uma coisa que me chamou a atenção. Eu passei 15 dias
na Bahia. E aí eu fui para uma cidade, Mata de São João. E aí eu estava dentro de um carro bacana, tal, com o pessoal comigo. De repente passou uma senhora negra, mas de uma elegância. Ela é secretária de cultura dessa cidade. Depois que eu fui descobrir. Pena que eu não sabia que eu ia estrear aqui, porque eu queria entrevistá-la nem que fosse online. Toda com vestido feito de renda, empoderada, de uma classe. Eu falei assim, gente, é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas que estão em casa. Né? Ver você aqui toda bonita, né? Com toda a sua essência, para que as pessoas em casa possam justamente falar assim, ela conseguiu, eu também posso, a minha filha pode ser, a minha filha não precisa ser a Xuxa, a minha filha não precisa ser não sei o quê, minha filha não precisa se desmontar do jeito que ela nasceu para ser um personagem, para servir para a sociedade. O que você falou é justamente aquilo que a comunidade negra vem falando há bastante tempo, que é sobre representação e representatividade. Então, quando a gente fala a respeito dessas duas questões, o Brasil, ao longo do tempo, a gente sempre teve representação de mulheres pretas, homens pretos, comunidades pretas, mas elas não eram uma representatividade, porque elas eram feitas de forma muito caricata. Sim. Elas eram mantendo a pessoa preta dentro de espaços de serviços, nunca um protagonista, muitas vezes o vilão, a pessoa que é o ladrão, que é o sequestrador. Então, quando a gente fala a respeito de representatividade, a gente para de falar de representação. Então, a gente começa a entender o quê? Como eu quero valorizar aquela comunidade, trazendo alguém de lá para cá. Então, muito do processo de cotas nas empresas é justamente isso. Então, a gente não está falando que pessoas pretas não trabalham. Pessoas pretas trabalham. Sim. Só que quando a gente chega dentro de um espaço muito grande, a gente vai encontrá-los, na maioria, num chão de fábrica. Qual é o processo que essa pessoa aí que quer fazer representatividade com igualdade racial dentro da sua empresa vai fazer? Eu vou atrás de um funcionário que não está qualificado ainda. E vou dar para ele condição de se qualificar para ele vir, subir de cargo, melhorar o seu posicionamento financeiro. E aí a gente vai, né? Aí a gente passa pela música, pela arte, pela áreas de executivos. E aí a gente consegue entender que o Brasil tem muito a explorar ainda em representatividade. Às vezes a gente, dentro da nossa bolha, a gente fica escutando representatividade, a gente fica achando que a gente já está bem. Mas não. A verdade é que nós ainda estamos caminhando para esse processo de literalmente fazer o que você falou. Eu abro uma porta e dou uma oportunidade para você. E você, com as ferramentas que Deus te deu, porque eu também acredito que a maior ferramenta de um empreendedor, de um músico, de um artista, aí vai ser a comunicação. Vai ser a conexão espiritual. Não tem jeito. Deus. É ele mesmo. Então, você vai, você abre a porta e você fala para essa pessoa, está dentro, e aí aproveita a sua oportunidade. E aí, quando a gente fala sobre comunidade negra, a gente não pode falar que a gente está falando sobre ser humano, a gente não pode esquecer. Nós não estamos falando de pessoas que não vão desistir, vão. E aí, você que está ali na sua sabedoria vai falar assim, eu não vou desistir, eu vou buscar um outro. É isso mesmo. Eu não vou sair falando aí, não, eu dei uma oportunidade, quando chegou a oportunidade o cara desistiu. Não, eu vou atrás de um outro, porque o meu processo não é com um indivíduo, é com uma causa, é um propósito. Né? Então, quando a gente colocou uma protagonista que não foi muito boa, mas aí foi lá e deu oportunidade para uma menina negra para ser protagonista, mas ela não desempenhou bem o papel. Vamos atrás de uma outra, vamos qualificar aquela outra. Sim. Né? Tem casos... Até porque existe dentro de cada um uma realidade também. Exato. Né? Então dói, às vezes a pessoa mora lá no morro e tudo mais, enfim. Ela está sempre em uma situação de vulnerabilidade. É muito difícil uma pessoa que ficou muitos anos, muito dentro daquela bolha Sim. de escravidão social, Exatamente. Poder emergir e vir realmente para uma outra realidade, que é difícil. Né? Não pense para mim também que do jeito que eu sou é fácil estar aqui toda tarde aguentando tudo. Né? Porque quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar e as pessoas falam assim, nossa, mas ele está lá, ele fala assim, entendeu? Sim. Então, infelizmente, a gente tem que pegar e compreender que existem pessoas que vão aceitar e outras que não vão. Tem pessoas que vão lutar e guerrear por uma causa que não é minha, é de um grupo gigante,
né? Exato. E você não trabalha uma causa por um ano, gente. Imagina, é para uma vida. É para uma vida. Então, quando uma empresa... Hoje a gente tem aqui, pelo Fórum das Mulheres Negras de São Paulo, né? A gente vai acompanhando as empresas que fazem o Pacto da Igualdade Racial. Sim. Tá? Então, empresas grandes, elas pegam e elas entendem que elas, durante esse período, não teve essa visão. E agora elas entendem que elas precisam. Né? Que nem, por exemplo, recentemente tivemos o caso da Azaleia, né? Que convidou uma marca de pessoas pretas de Salvador para fazer um lançamento de uma calçada, de uma coleção, mas chamaram uma menina branca para ser a protagonista dessa edição. Então, a Azaleia já entrou dentro do pacto. Sim. Então, o que eles fazem? Equipe de marketing, equipe de RH, administrativo, todo mundo passa por uma qualificação de olhar. Porque quando você fala sobre promoção de igualdade racial, a gente está falando de política pública. Sim. E política pública é o quê? É educar, é aprender, né? É voltar para a escola e ler. Qual que é o primeiro passo da política pública? O segundo, o terceiro? Como que eu faço para adequar a minha empresa e a minha realidade nesse processo? Né? Então, quando a gente vai vendo, a gente percebe que é para o grande, é para o médio e é para o pequeno. O pequeno do bairro também pode ter esse olhar. Né? Ele não pode pensar sempre, nossa, eu vou encontrar, estou precisando de uma mulher preta para poder fazer uma faxina. Ele pode pensar, será que eu consigo uma mulher preta para ser a gerente daqui? Então, todo esse processo nosso, ele passa por um lugar nosso que é muito limitante. A verdade é que o racismo nos deixou limitados. Sim. Né? Inclusive, muitos negros ficam limitados dentro de um preconceito que acarreta a sociedade já há séculos. Exato, porque é muito complicado. Eu falo muito, até os grandes empresários, eles precisam de um guru para poder libertar a alma, libertar a mente, expandir a mente. Fica imaginando uma pessoa que escutou todos os dias da sua vida, você é feio, você não serve, você não pode, você não consegue. É isso mesmo. Essa pessoa, ela vai precisar de 3 gurus e meio, né? É isso Por quê? mesmo. Porque ele ainda é aquela pessoa que, como você disse, o desafio dele começa no transporte, no sair de casa, no abrir e chegar no trabalho, né? Então, quando a gente fala a respeito de promoção de igualdade racial, ele é um contexto social. Entender sobre promoção de igualdade racial é entender o que tem na comunidade, quais são os desafios e a complexidade da comunidade, como que faz para sair de lá, o que a comunidade veste, onde a comunidade compra, né? O que eles gostam de fazer, qual que é a música da comunidade. Né? E quando eu encontro algo que é valioso, porque aí os empresários veem, eu não vou roubar e me apropriar disso. Eu vou chamar aquele inventor, eu vou chamar aquela pessoa que teve aquela ideia, eu vou trazer ele para cá, eu vou investir no processo dele para que ele cresça como ser humano, como empresário, como profissional, e eu me contente, porque quando a gente fala a respeito de abrir mão de privilégio, é isso. Eu me contento de ver a alegria e o sucesso do outro. Sem dúvida. Porque, às vezes, abrir mão de privilégio, ninguém gosta. Somos seres humanos, a gente volta para aquele espaço, né? Branco, preto, mulher, homem, nós temos o ego e a vaidade. Então, nessa luta de promoção de igualdade, muito é sobre ceder o espaço, né? Hoje, por exemplo, poderia ser uma outra mulher sentada aqui, Sim. Né? E aí houve uma preocupação de todo o programa em falar assim, não, vamos dar voz para uma mulher preta. E vou lhe contar uma coisa, Leia, desde que eu vim para a Rede América, né? Porque esse programa ele estava local, o primeiro quadro que eu comentei, né, que eu gostaria de ter toda semana aqui, era uma mulher falando de representatividade negra. Incrível. Eles sabem, tá difícil pra gente encontrar. Eu adorei você, entendeu? Já fica a dica aí pra nossa direção, porque de verdade eu sinto essa necessidade. Sim. A direção da TV sabe a importância para nós aqui. Quando eu falo nós, é eu, Fábio Arcanjo, toda a nossa equipe, a direção, o pensamento dos donos da emissora, que é o quê? É agregar na sociedade. Mas não é agregar para fazer sensacionalismo, porque no nosso programa você não vai ver porcaria. Você não vai ver tiro, porrada e bomba, pelo contrário. Você vai ver coisas que entretêm as pessoas, comida, moda, pensamentos bacanas, empreendedorismo, tudo você vai ver toda tarde. Sim. Qualquer lugar do Brasil e do mundo você assiste a Rede América com isso. E eu gostaria muito de ter, realmente, desde o começo, foi falado que eu queria ter um quadro aqui para falar de representatividade, trazer mulheres que empreendem, mulheres que deram a volta por cima, mulheres que estavam apanhando de um marido e que uma outra ajudou dentro da comunidade para sair para o mercado de trabalho, que ela emergiu. Sabe, é isso que eu quero toda tarde. Estimular essa mulher que está em casa a fazer o diferencial, mudar essa chave na vida dela, porque ela é capaz disso. E quando ela vê você aqui, quando vê outras mulheres aqui, e eu não quero só ter a loira, a morena, eu quero ter
todas as mulheres, porque todas têm o seu valor, todas têm a sua importância, mas a televisão tem essa necessidade, hoje, mais do que nunca, no mundo tão plural, de ter também a mulher preta, negra no ar. Fábio, quando eu recebi o convite, eu automaticamente fui olhar as redes de vocês e eu vi o alcance, né? Sim. Quando a gente fala a respeito de mulher preta, comunidade, diversidade, esse assunto não se esgota em 2022. Imagina. Ele só se inicia, né? Então, assim, a gente tem que pegar o início de 2023 e realmente ter um planejamento. Isso que você está falando é literalmente ter o quê? Ter um posicionamento da minha forma de comunicação, da minha emissora. Qual que é o posicionamento? É ter com frequência? Ou eu vou ter só quando for novembro? Ou eu vou ter só quando é o dia da... eu tenho horror a essas campanhas só aparecem no dia que tem... que só tem aquela data, que é a data comemorativa. A gente não pode. Então, a frequência é super importante. Uma das coisas que eu não coloquei aí, que eu tenho muito orgulho de dizer, é que eu faço parte do time de beleza da revista Raça. Que bacana, que Isso. super... Tem uma amiga Vera Souto, modelo, que já foi capa da revista. Um beijo pra você, Vera. E a revista Raça, ela é um veículo de comunicação incrível, onde toda vez que a gente vai fazer os editoriais de moda e de beleza, nós nos reunimos como produtores, né? Então tem o maquiador, o cabeleireiro, o style, o produtor, o fotógrafo e o artista. E sempre é uma pessoa preta, né? Sempre é uma figura preta. Então, para mim, seria ótimo conversar aí com a sua produção e de repente, a gente ir cedendo alguns nomes e vendo quais são as possibilidades. Porque, assim, o que a gente entende? Que muitos profissionais não têm o espaço de fala. Isso mesmo. Né? Mas aqui tem, pode ter certeza. E aí, já que eu cheguei aqui, gente, vamos ver todo mundo. Pode vir, ó, já tá convidadíssimos todos aqui, através da Rede América TV, no programa Dito e Feito. Lé, para terminar rapidinho, porque nós estouramos até, o tempo tá tão bom papo, na câmera 3, eu queria que você convidasse o pessoal, as mulheres que estão aí em casa, às vezes amuadas, tristes, e que viram em você uma luz no fim do túnel, para que pudessem emergir e falar, poxa, gostei desse papo, eu quero me conhecer mais através desse projeto. Preta Brasileira, ele está com as portas abertas para você. Se você está com alguma questão a respeito da sua estética, aqui é o seu lugar, Preta Brasileira. Mas se você quer você está buscando informação a respeito de quem você é, que mulher preta você é, né? Discutir a respeito das nossas questões emocionais, sociais, a vulnerabilidade, aí você fica ligado, porque aqui você vai encontrar um círculo gigante, uma rede de conexão que vem de fotógrafo, médicas, enfermeiras, profissionais de limpeza, maquiadores, todas as mulheres negras que vêm ao Preta Brasileira buscando a estética e deixa delas, né? Elas vêm, buscam uma coisa e deixam para mim outra, né? Que é o quê? Que é a conexão. Eu costumo dizer que para a gente realmente se sentir fortalecida, a gente tem que estar com um igual. Tá? Você olha para aquele igual e você entende, sem nenhuma palavra, sem nada ser dito, a dor e o processo de cura. Então, o que você está procurando é encontrar outras mulheres pretas, e isso a gente não está falando de cortar laços com outras pessoas, mas encontrar mulheres pretas, um núcleo seguro onde você vai tratar de todas essas suas questões profissionais, inserção de trabalho. Quanta mulher preta está dentro de empresa grande e que não consegue a sua ascensão e que está nesse processo e é uma luta. Quantas mulheres querem fazer transição de carreira e falam assim, puxa, mas eu sou uma mulher preta, já estou contratada e agora eu vou arriscar tudo para uma coisa nova, né? Depois, sobre relacionamento. Uma das coisas que a gente mais fala na década da afrodescendente é sobre a solidão da mulher negra, a solidão do homem preto, né? Discutir isso e entender o que significa isso. É porque a gente anda sozinho? É porque a gente não namora ou não casa? Qual que são esses aspectos? E o autoconhecimento libera, Fábio. Ai, que delícia. Como o autoconhecimento liberta. Que delícia. Adoro conversar com gente boa. Bom, deixa eu agradecer aqui a presença da Leia Abadia. Você pode seguir lá no Instagram Preta Brasileira, Preta Brasileira, Preta Brasileira Cultural, Preta Brasileira Cultural, e também tem o site pretabrasileira.com.br, pretabrasileira.com.br.
Leia Badia, brigadíssimo por você Muito ter obrigada, vindo, viu? É de coração que eu estou falando. sei. Pode ter certeza que eu quero ver você aqui mais vezes. Traga Com essa certeza. rede de Vamos. mulheres e homens negros para mostrar aqui que tem representatividade sim na Exato. televisão. Mas Vamos, né? sem sensacionalismo, porque isso eu não Exato, curto. de verdade, É de né? verdade. De verdade. E aí, toda vez que a gente vem para um lugar onde a gente percebe que não tem nada ensaiado, que a gente pode falar o que a gente quer, Com certeza. do jeito que foi para mim, nossa, aqui é o lugar certo, viu? Pode ter certeza. Obrigado mesmo. Um beijo para sua irmã que está nos viu? bastidores. Um beijo, beijo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de ter feito. Até já.